Entrevista do dia. Agora em Manaus, 6h45. Na entrevista do dia hoje, vamos conversar com o ex-deputado estadual Dernilson Chagas. Muito boa noite. Seja bem-vindo às 18 horas, tudo bem? Boa noite, eu que agradeço esse convite. Estamos aqui para bater esse papo agradável com essas pessoas maravilhosas aqui. Muito obrigada. Tamo junto, doutor. Muito obrigada. Então, nós abrimos o programa falando a questão da saúde. Sabemos que é uma crise que não começou agora, mas ela piorou bastante dos últimos 7 anos para cá. O senhor com certeza tem acompanhado a situação da saúde pública do estado do Amazonas. Como que o senhor analisa essa piora dos últimos anos? A falta de cuidado, zelo, de um projeto. Não houve ampliação dos hospitais, não houve nada de novo, a não ser ampliação. E essas ampliações, ela não atende à demanda. Então, a falta de planejamento da cabeça pensante é o prejuízo que tem aflorado no atendimento. Ou seja, como não se apresenta nada novo, ele não consegue desafogar a demanda. O orçamento, ele passa a ser muito alto, como todo ano reajusta, porque há um crescimento na arrecadação, mas o efeito não se reflete. Temos a questão da saúde não só nos hospitais, mas nos exames, na consulta, nas cirurgias, que ele deveria fazer como o governador do Rio fez, o prefeito. Acredite, na cidade do Rio de Janeiro, o cidadão que quer fazer um PET scan, ele vai no superatendimento da saúde. Tem o PET scan, lá tem a mamografia, tem a tomografia, tem a ressonância magnética, tem todos os exames de imagem. E sabe quanto é que custa isso mensal para o governo, prefeito do município do Rio de Janeiro? 20 milhões de reais. Agora, enquanto aqui a gente noticiou, tem pacientes esperando há 1 ano por cirurgia ortopédica por falta de insumo. É como estou lhe falando, cadê a pessoa que pensa em saúde? A saúde não foi ocupada para resolver o problema, ela foi ocupada para levar e levando. Não tem a cabeça pensante. Desde o momento do primeiro governo do Wilson, veio a crise da Covid, veio as operações da Polícia Federal. E o que se mudou? O que se fez? Só piorou. E a arrecadação é altíssima. Ou seja, tem um orçamento bilionário, mas sem solução para os problemas. A gente viu agora, inclusive, o próprio deputado Wilker Barreto, ele foi à OS, ele esteve por lá, e o que ficou claro nessa conversa com a OS é que, na realidade, o governo do estado do Amazonas, ele tem pagado por serviços já incluso no contrato inicial, ou seja, tinha um contrato já com diversos serviços e o segundo contrato já pagava mais uma vez um serviço que já estava incluso no primeiro contrato. Como é que pode isso? Não há fiscalização com esses contratos com a organização social, É o que se deve perguntar. E como é que o senhor Cadê analisa? os órgãos? Isso, e como é que o senhor analisa esse repasse da administração desses hospitais tão importantes como Platão Araújo, 28 de agosto, para a organização social, que é o movimento que ele tem feito? Olha, em muitos lugares não deu certo. E tem que se olhar com critério e com uma lupa. Quais são as metas? Está de forma clara as metas para cada hospitais sobre esse recurso que vai ser aplicado. Ele não vai... Como o Kenilson falou, vai apresentar um outro serviço que já está sendo feito. Então, e aí a gente questiona, e o Tribunal de Contas? O que é que está sendo feito? Porque isso é dinheiro do contribuinte. Agora, saiba o seguinte, que essa habilidade que o governador fez de terceirizar a saúde, ele simplesmente alivia a lei de responsabilidade fiscal dele, tá ok? Então ele faz isso e joga como se fosse uma despesa. E com isso ele procura se livrar de vários problemas e passa a cobrar. Agora, não vejo essa cobrança, não vejo essa fiscalização, eu não vejo essa melhora, né? Então, a população está sofrendo, a população clama pelo serviço que possa atender a demanda. Daí, as pessoas estão procurando exames, uma cirurgia, uma consulta, e nada foi feito. Por que não foi feito um projeto para chamar essas empresas que prestam serviço de imagem e fazer um grande centro de referência? Desafogava a fila do CISREG, que ele acabou com o CISREG e tem um outro sistema. E eu não sei hoje, confesso, eu acredito que está difícil alguém saber qual é o tamanho dessa fila.
Se comemora Dia da Mulher, mas ninguém fala quantas mulheres estão na fila para uma ultrassonografia mamária, transvaginal, uma pélvica, quantas fizeram mamografia. Quantas conseguiram fazer? Quantas conseguiram. Olha, se a saúde está péssima em Manaus, você imagina quando ele fala que agora tem no interior. Meu Deus do céu. Como é que é isso? A saúde a saúde que é licitada é só para a capital. Não existe doente do estado no interior. Não existe alta complexidade para o interior. É o abandono. É o oba-oba. Você quer ver uma coisa, Karine, que um dia desse eu até fiz um comentário nas redes sociais, foi a secretária de saúde falando da distância dos municípios. Manaus, ela nasceu dessa forma, o estado do Amazonas é dessa forma. E ou se seja, desenvolveu dessa forma. Estamos em 2025, mais de 2000 anos, ainda estão falando que o maior problema é a distância, ou seja, não tem solução mesmo. Até hoje. Não tem hoje, até hoje não tem ninguém que pense, que execute, que planeje. Não tem, é o mesmo chororô. É igual a cheia, né? É igual a cheia, acontece todo ano e todo ano tem os mesmos problemas. E vai depois chegar a cesta básica, é isso, é aquilo. E não resolve a vida do pessoal. O governo não tem projeto, ele não consegue conversar com uma universidade, com cabeças pensantes para a realização. Qual é a aptidão desse município? É a pesca? O que nós podemos fazer com a pesca? Para estimular a pesca em geral. O que tem de princípio básico aqui que a gente pode extrair da floresta? O óleo de peroba, óleo de andiroba, óleo não sei o que. O que a gente pode fazer, gente? Ou seja, é um governo que vive hoje pensando só no amanhã, não tem projeto. Já assumiu sem projeto desde a primeira gestão. Não tem projeto. E uma das situações mais delicadas que não só o Brasil, como aqui no estado do Amazonas a gente está passando, é na segurança pública. Piores índices do Atlas da violência. Karine, a segurança pública mostra o que ela é. Ela vive de espetacularização, aonde o cara aparece no helicóptero com uma arma para ser filmado. Aparece o cara agindo, mostrando o bandido. Ou seja, a segurança pública, que era para agir em silêncio e trazer o resultado para o povo, ela ficou espetacularização. Agora, né? É espetacularização. É o cara entrando no helicóptero e com uma arma apontado para baixo. Agora, isso é segurança pública. Aí eu te pergunto, fronteira, rio, tráfico, ouro, madeira. Qual é o projeto da segurança pública? O que se desenvolveu para isso? Qual foi o resultado que trouxeram? Nada. Só ampliou a criminalidade. Por quê? É um estado que é vazio. E só se desenha uma coisa. Tem uma base arpão, a base não sei o quê. O resultado é pífio. Veja o gasto na segurança pública por resultado que ela traz. O Kennison sempre traz aqui um número, 10% só da droga, não é isso? Exatamente. O Instituto já falou sobre isso, que a droga que é apreendida no estado do Amazonas representa apenas 10% de tudo que é traficado. Então, muita coisa passa. É pífio, né? Kennedy, me responda uma coisa, meu querido. O cara faz o oba-oba de apresentar, prendeu lá, por exemplo, 5 toneladas. Quantas que passaram? Ele não diz não? Porque o que entrou é o que movimenta a criminalidade. O que foi preso, alguém vai pagar. Alguém paga. Então, essa situação da espetacularização leva ao sofrimento ao povo. Porque não traz resultado. Não traz resultado. Olha, tem uma polícia que se chama Polícia Ambiental. Essa polícia, se eu tivesse no lugar do Wilson, fortalecer a Polícia Ambiental. Por quê? Porque ela está nos rios mais fortes, né? A gente está na Amazônia, né? Nos rios. Nós botava ela nas 9 calhas de rio que nós temos, fortalecia com uma grande estrutura, com lanchas, com armamento, com drones. A gente não tem nem lancha. Drones militares. A gente não tem nem lancha para fazer patrulhamento fluvial. Não, mas tem gasolina para o helicóptero, pô. Aí tem, mas porque aí sai no Instagram, né? Então, veja bem. Virou espetacularização a segurança pública. Não vai trazer resultado nunca. As pessoas que o governo tem colocado não são pessoas pensantes. Não pensam em segurança pública. Um custo altíssimo, um peso de ouro para uma instalação de um paredão, para não sei o que, mas não sei o que, e o resultado é insignificante. É pífio.
É grave. Se você pegar o relatório da segurança pública que saiu já em 2023, você se arrepia dali para frente. Qual é a atuação da segurança pública no nosso estado? Não é? Temos que falar do crime e da criminalidade. E qual é o resultado? É que já chegou numa situação que a gente tem a livre atuação de facções criminosas no estado, internacionais. Eles ditam as regras, Karime, soltam verdade. fogos, eles ditam se você vai sair ou se não vai sair, picham seu muro para dizer que você tem que baixar o vidro, senão vai ter bala e por aí vai. Já tem lugar que você só entra com autorização. Eu passei isso na campanha, para você ter uma ideia. Isso é um retrato da fragilidade de um governo que existe, que tem. Não é uma pessoa que trouxe o resultado. Olha, você fala... Eu vou falar uma coisa aqui, Karine, me permita. Se você se adoecer ou for atropelado, tu ainda consegue entrar ali no 28 e ter um band-aid e uma dipirona. Sim. Ok? Se você for assaltado, tu ainda pode encontrar uma delegacia aqui e acolá aberta 24 horas. Não sei se vão resolver o problema do crime. Não, elas fecham às Nem 5 da todas. tarde. Tá, as vamos lá, delegacias. fecha às 5 da tarde. Tá. Agora, tem uma coisa que é um prejuízo quase irreversível: o resultado da educação do nosso estado. Último lugar do Enem. Por mais de 3 anos. Simplesmente politicaram, olha só, politicaram a educação, politicaram o Fundeb, politicaram os professores, não investiram nas ferramentas adequadas para equipar as escolas, melhorar as condições dos professores, melhorar salário. Não tem essa de pagar um salário pífio e querer um resultado melhor. Não existe. Professor come, paga luz cara, água, transporte, gasolina. E isso é que estimula o cara a dar uma aula melhor, com salário. Então, se não remunerar o professor, o funcionário público adequadamente, as coisas não andam. É genérico, é de cabo a rabo esse governo doente. Ele é um governo deserto, vazio, que não tem prosperidade. O Amazonas chegou até aqui por uma circunstância econômica. Por exemplo, Porque é muito forte economicamente. É porque tem uma coisa que garante a essa economia, que se chama Zona Franca de Manaus, Verdade. Polo Industrial de Manaus. Tá? E que nós precisamos discutir mais isso, porque os empregos que se gera é o distrito, não é atividade civil, é a construção civil que é gerado pelo governo do estado nos investimentos. Qual é o investimento que ele tem de uma obra de grande impacto que possa trazer resultado para o estado? Não se tem. As obras ainda são do governo amazonino, do Eduardo e do Almar. Me desculpe aqui falar. Essa é a verdade. Não se tem um legado que esse governo vai deixar. Não, ele inclusive saiu pesquisa que ele é considerado o pior governador do Brasil. Real Pesquisa Time. da Real Time. Isso porque ele ainda tem o último lugar, né? Ele conseguiu o último lugar. Pois é, ele é o pior porque ele conseguiu o último lugar que se tem dos 27 estados, porque se tivesse mais, ele ainda estava mais lá. embaixo. Muitíssimo obrigada. Eu sei que tem mais assunto. Você vai voltar para falar. A gente tem uma pauta aberta que são as estradas. Perfeito. E a gente vai voltar a falar sobre isso, que é uma questão importantíssima para um estado como o Amazonas, né, que quer também andar pelas estradas, não só pelos rios. De qualquer forma, você volta para falar com a gente. Eu agradeço. Vou ficar aqui esperando esse convite. Mais uma vez, tenho muita coisa para falar de estado, principalmente de AM10, que é um assunto que deve ser muito discutido, porque eu vejo Câmara fazer comissão para a M10, não, para 319. Sim. Comissão para não sei o quê. É mais para passeio do que para trabalho. Porque se ele quisesse resolver o problema, começar pela M10, pelas estradas estaduais, né? Que aí ele poderia resolver de fato, né? É que tá um pouquinho dentro da competência dele. Agora o cara é vereador que não consegue mudar o nome da estrada 319. Pô, o cara quer fazer o quê? Tá certo. Então vamos lá. Muitíssimo obrigada. Já está marcada uma próxima visita, uma próxima entrevista para falar das estradas. Dermilson Chagas, boa noite. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, estou aqui muito satisfeito e feliz de conversar com vocês e trazer informações. Prazer te conhecer, Cabra. Prazer, deputado. Muito obrigado, viu? Boa noite, Nada. Dermilson Chagas. Conversamos Obrigado, com o ex-deputado estadual Dermilson Chagas.